Bom dia! Aqui estamos nós de novo, Anderson, falando sobre quadrinhos. Tem um quadrinho francês, ele é francês porque foi publicado pela editora Dargaud. Aqui no Brasil quem publicou algum desses quadrinhos foi a Panini, mas já estão esgotados, mas a gente consegue achar, que são a saga dos mundos de Aldebaran. É um quadrinho feito por brasileiro, que mora provavelmente na França, Léo. Muitos desenhistas brasileiros trabalham para o exterior ou moram no exterior, porque não há, mercado direito para uma vida, você só viver de quadrinhos. Então muitas dessas pessoas acabam aprendendo o idioma francês, inglês, e ou trabalham para editoras francesas, belgas e americanas e até mesmo japonesas, e moram no Brasil, ou como o Léo, acabam indo morar na Europa e trabalham lá e fazem produções lá. Então, apesar do desenho ser de um brasileiro e a história ser de um brasileiro, o quadrinho é originário da editora Dargaud, da França. Então já fiz um vídeo sobre os mundos de Aldebaran, quando eu falei da eternidade, do enjoo da eternidade de um personagem. Agora nós vamos explorar um outro aspecto desse mundo. Bom, nos mundos de Aldebaran, para isso eu vou ter que explicar o contexto. É do futuro do nosso planeta. O nosso planeta conseguiu finalmente, eu estou falando o contexto do mundo dessa série de quadrinhos. São várias histórias, E os homens, seres humanos, finalmente conseguiram fazer viagens interestelares. Conseguiu sair do sistema estelar, do sistema solar, tripulado, e ir para outras regiões. E ao fazer isso, como em Jornada nas Estrelas, Star Trek, ao fazer isso, começaram a explorar mundos e ocupar com a presença humana. Bom, dentro do contexto dos mundos de Aldebaran, eles conseguiram ir para um mundo dessa estrela Aldebaran, um mundo lindo, com oceanos e tudo mais, com vida, na linguagem de Star Trek, é um mundo de categoria Minchara, é a linguagem de Star Trek, Jornada das Estrelas. Os mundos de categoria Minchara são os mundos que isso vai acabar no futuro pegando, tá? Acredito que esse termo Minchara, ele vai acabar ficando, como muitos termos de Jornada das Estrelas já foram usados pela ciência. Mas no mundo de categoria Minchara, são mundos que permitem vida, não é isso? E esses mundos, lá em Aldebaran, uma primeira missão terrena foi para lá, ocuparam, foram algumas milhares de pessoas foram para lá, mas houve um problema na segunda missão. A primeira missão foram essas primeiras milhares de pessoas, e houve um problema na segunda missão, e a nave ou foi destruída ou ela se perdeu. E por isso, até se entender o que aconteceu na segunda missão, as viagens até Aldebaran foram canceladas. E aí, nós, ao lermos a história, nós vamos nos deparar com Aldebaran 100 anos depois. Eles estão há cento e tantos anos sem contato com o planeta Terra. E aí eles constroem uma sociedade lá, com vilas, cidades, E aí é que tá. Os militares e os religiosos tomaram o poder da principal cidade, da cidade mais populosa que foi construída nesse planeta, em Aldebaran. E políticos, há uma casta.
que une militares, que são as forças armadas, políticos e religiosos, sendo que os religiosos são aqueles religiosos bem daquilo que a gente vê aqui no Brasil, né? Não são a favor do Estado laico, e eles começam a dominar cada vez mais e intimidar mesmo os políticos, aqueles que se candidataram, que não têm essa mentalidade. Então, a sociedade, nem todo mundo é religioso, mas os religiosos, por exemplo, eles começam a fazer divisão entre homens e mulheres. E isso acaba se refletindo quando uma dessas missões vão para um outro planeta depois de um tempo, parte para um outro planeta, e lá nesse outro planeta, e tanto quanto em Aldebaran quanto nesse outro planeta, eles começam a criar... Ah, não, eu confundi, perdão. A gente descobre uma outra missão, depois de um tempo, uma outra missão, quando Aldebaran já consegue fazer contato com a Terra. Alguns personagens que são os principais, eles voltam à Terra, né? A Terra consegue resolver o problema com contato Aldebaran, aí passa toda uma história que envolve toda essa casta política e tudo mais, mas isso é meio que atenuado quando a Terra chega. Então a casta religiosa política, ela acaba perdendo o seu espaço quando a Terra retoma o contato e eles são reprimidos. Mas tem depois uma segunda experiência em que de novo eles vão para um planeta habitado, num outro sistema, e de novo a casta religiosa se junta com a casta e faz de novo. E no caso lá, eles começam a fazer casamentos forçados e reprimir a homossexualidade. E casamentos forçados, as mulheres são obrigadas a casar com quem os homens, são os religiosos e os militares, obrigam. Então são dois momentos, são dois quadrinhos dentro do mundo de Aldebaran, em que de novo a opressão religiosa e militar, ela acaba, quando sozinhos, sem um contato da oxigenador do planeta Terra, essas pessoas, uma vez deixadas, usam religião e armas para tomarem o poder e subjugar e não usar a democracia. E eu acho interessante que esses quadrinhos, eles estão fazendo uma crítica, obviamente, mas eles mostram por que o ser humano, aí a gente lembra também do filme Avatar, né, que reproduz um pouco da ganância humana em outros mundos. Por que o ser humano ainda não consegue ter contato interplanetário com mundos melhores, mundos ocupados, mundos com oxigênio, mundos com minchara, mundos com condições de ter vida? Por que isso não acontece? Porque nós ainda trazemos o sentido de dominação, né? Nós usamos ainda discursos religiosos, pseudo-religiosos, né? Pseudo quer dizer falso. Então quando eu estou falando pseudo-religioso, eu estou dizendo é uma falsa religiosidade. Mas que através da opressão, da tirania, do medo, da coerção, domina as pessoas. Não é lavagem cerebral no sentido de hipnotismo. Não é. É sim a dominação energética, a subjugação, a sedução mental. A pessoa se convence de que aquele caminho é o caminho correto. Não é uma lavagem cerebral, é uma livre adesão em que a pessoa se submete, se sujeita a esse tipo de imposição, porque ela acredita. Então o domínio
Por exemplo, eu sei que a comparação pode ser pouco espiritual, mas vejam bem, isso aqui é um estudo, tá, gente? É um estudo reflexivo. Na minha juventude, na minha adolescência, no final da minha adolescência, eu pude ver como os colegas que eram militares conseguiam namorar com facilidade. Depois eu percebi isso até mesmo na minha família. Os homens militares conseguiam muitas mulheres e até mesmo nas festas dos militares iam muitas mulheres buscar relacionamento, casamento. Até hoje mesmo, pessoas adultas, a gente vê que muitas mulheres, elas dão pouco respeito ao não militar. Não dá para explicar isso com poucas palavras, nós só vamos dizer assim, isso acontece. Você pode dizer, acontece ou não acontece? Acontece. É a minha experiência, desde a juventude. Há pessoas que não têm isso, não sofrem essa pressão, mas há pessoas que gostam desse perfil de ser humano, como existem pessoas que gostam de outros perfis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a farda, ela muitas vezes impõe um respeito, de autoridade, de que vai resolver os problemas e não a democracia. E por que a gente num canal espírita, a gente está falando sobre isso? Porque isso é evolutivo. Quanto mais as pessoas acharem que há um tipo de ser humano que é melhor do que outro por fatores externos, nós estamos caindo na ilusão da matéria. A ilusão da farda, dos exércitos, do poder de controle, do poder de matar, do poder de dar tiro, isso é muito antigo. Mas isso, vejam bem, é parecido com o que os leões, quando disputam espaço, fazem. O mais forte fica com as fêmeas. Percebem que isso está enraizado quando a gente estuda. Eu não sou profundo conhecedor, mas um pouquinho, tá, gente? Quem for primatólogo aí, quiser dar contribuições, a gente aceita. Mas o bonobo é um tipo de chimpanzé que é diferente do chimpanzé tradicional. O chimpanzé tradicional, ele é grandão, ele é quase da nossa altura, ele fica encurvado, né? O bonobo é um chimpanzé pequeno, é uma outra espécie, é um chimpanzé anão. E estudos da primatologia perceberam que o chimpanzé, esse do Tarzan, que tem a chita, esse que é grandão, que é quase do tamanho 1,60 m mais ou menos, 1,40 m, 1,50 m, esse chimpanzé, ele lá na selva, ele é muito mais violento uns com os outros. O bonobo é muito mais tranquilo. O bonobo é mais tranquilo, vocês podem ficar pasmos agora, porque eles são muito mais ligados ao sexo. Então, eles têm uma vida sexual muito mais ativa. E aí, eu deixo vocês para procurarem aí nos canais especializados, para vocês estudarem aí sobre a vida sexual dos bonobos. O fato é que o bonobo conseguiu criar uma estratégia para pacificar. Os chimpanzés não. Eles continuam presos a um modo de violência quando eles precisam disputar espaço de alimento e fêmeas. Percebam como isso é muito automático. As armas, os exércitos e as religiões, elas entram quando nós começamos a rociar o automático, o desespero, a falta de esperança, a visão de que só pela força você consegue resolver os problemas, ou só por uma fé fanática em que você adere a uma pessoa que vai te dizer o que você deve fazer, no que você deve acreditar, e em geral esta pessoa, ela, pelo menos aqui na experiência que a gente tem do Rio de Janeiro, na nossa experiência de vida, tá? Eu estou falando da nossa experiência de vida em sociedade, ela geralmente ela é exclusivista. Ela vai falar
do exclusivo da salvação, que eles possuem o exclusivo da salvação, ou eles são mais evoluídos, ou mais perfeitos, ou melhores. Então todo esse processo a gente vai ver nesse quadrinho, como esses seres humanos, nas duas experiências, uma vez isolados, os armados, aqueles que possuem as armas, e aqueles que possuem a adesão de uma religião, eles logo não querem mais respeitar a democracia. Eles não querem respeitar a opinião de todos. Eles rapidamente começam a criar regras que são as regras deles. E todas essas regras os colocam em supremacia, em proeminência, e numa situação de privilégio. Isso é histórico. Toda a história do Ocidente, ela foi construída a partir dessas duas premissas: a aliança entre rei, religião, igreja e poder das armas. E quando a gente pensa que o ser humano começa a dar condições de emancipação consciencial, dando o quê? Como é que você dá condições de emancipação consciencial? Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Democracia. Quando você começa a colocar pessoas que representem o seu pensamento, as suas ideias, e essas pessoas governam, lideram, não para ficarem ricas, poderosas, não para manipularem o interesse de empresas e lucros, mas governam para o bem comum de todos. Esse é o futuro, um futuro ainda distante. Por que é distante? Porque o egoísmo, ele predomina. Então, as pessoas, como o egoísmo predomina, como nesse quadrinho dos mundos de Aldebaran, cada um vai lançar mão daquilo que possui para prevalecer sobre os outros. Farinha pouca, meu pirão primeiro, falou o egoísta. O egoísmo, ele vai trabalhar muito em cima dessa base. A base do junte-se a mim que terá privilégios. Quem não se juntar a mim e se subjugar a mim, é meu inimigo, é o mal, é o demônio, é o condenado, é o que deve ser preso, é o diferente, é o que deve ser execrado. Isso que aconteceu nos mundos de Aldebaran, na ficção, é infelizmente um retrato de uma realidade humana de mundo de terceira ordem, em que a força da aparência, da subjugação, do poder, da guerra, da disputa, ainda tem um espaço grande entre os seres humanos. Os mundos de Aldebaran, ao retratarem esse isolamento dos seres humanos em outros mundos, e logo o domínio de religiosos, fanáticos, exclusivistas, arrogantes, donos da verdade sobre os outros seres humanos, mostra como nós ainda trazemos essa visão primitiva e animal sobre a realidade humana. Como a nossa antifraternidade está enraizada numa vontade de poder e de lucro sobre tudo. Por isso que a democracia ela é tão desrespeitada. Por isso que a democracia, ela, mesmo que as pessoas adentrem e cheguem, conquistem espaços, elas vão pensar nelas mesmas ou no seu grupo. Elas vão trabalhar dentro de uma visão de benefícios pessoais e não de lucros coletivos. É o estado de egoísmo que gera violência, que gera dependência emocional. A maioria das pessoas acabam perdendo a noção do poder que elas têm por serem elas mesmas e acabam aderindo a esses sistemas, entendendo que estes sistemas são eles os capazes de mudar a vida delas em termos individuais. É interessante ver como um quadrinho, e aí eu estimulo as pessoas a começarem a rever a sua visão sobre os quadrinhos, como há histórias muito interessantes nos quadrinhos. O próprio termo brasileiro
criado para definir o quadrinho, ele meio que infantiliza a experiência, né? No Brasil, os quadrinhos que mais fizeram sucesso são os do Maurício de Souza, que são infantis. Então a maioria das pessoas adultas tem o hábito de associar as experiências de quadrinho às experiências infantis. Mas a mídia quadrinho, ela é uma forma de literária, ou alguns não gostam que chamem de literária, mas é uma forma de comunicação que engloba imagem e texto. Tanto é assim que muitos filmes têm o storyboard. Muitos filmes, antes são feitos vários storyboards com ângulos, imagens, contextos, para depois serem filmados. Então a forma de comunicação do quadrinho, ela é muito rica e proporciona experiências muito interessantes. Essa saga Mundos de Aldebaran, hoje, elas não são publicadas no Brasil. Mas essa experiência eu quis contar para mostrar como os valores que a gente dá pouca atenção, como a democracia, Estado laico, valores republicanos de você governar para o bem de todos, como isso ainda é algo que não é tão valorizado, sobretudo no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro e em outras regiões. Como as pessoas trabalham com a ideia de exclusividade da fé. Como isso ainda é algo que é muito forte, demarca as experiências das pessoas que acham que a divindade pertence a elas e aos delas. E usam isso como forma de domínio, ostentação e poder. E lucro. E como outra parte da população tem a questão das armas, da força das armas, da repressão pela violência, como uma forma de manifestação e também de domínio e de lucro. Tudo isso acaba mostrando para nós como o egoísmo ainda é uma forma de manifestação muito limitante. Muito limitante, tudo bem? Como nós ainda estamos presos a experiências em que a ausência do livre-arbítrio, a ausência da construção educacional ainda é forte. E como isso pode se trazer uma série de questões relacionadas à ausência de construção do mundo de regeneração. Ok, gente, a gente fica por aqui. Espero ter sido claro. Mundos de Aldebaran, povos isolados por um tempo, e isso levando a que religiosos e militares se unam para dominar a população, impor seus valores, subjugar as mulheres, perseguir as diferentes. Como isso, muitas vezes, mesmo uma sociedade como aquela, expressada na história em quadrinhos, em que eles já chegaram a alto nível de tecnologia, como isso ainda pode estar enraizado e pronto para surgir a qualquer momento. E aqueles que percebem, que já conhecem a reencarnação, a lei de progresso, a fraternidade como caminho, precisam estar atentos a todo apelo emocional, religioso, idolatria a pessoas, idolatria a livros acima do ser humano, idolatria a armas, idolatria a crenças totalitárias. Isso prejudica o progresso de todos e nos faz voltar aos modos primitivistas da violência como caminho, da antifraternidade, do egoísmo e do lucro. Ok, fica a dica, Mundos de Aldebaran, para vocês lerem quadrinhos, podem passar muita coisa interessante e reflexiva para todos nós. Até o próximo vídeo.